Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Rapaz, vocês almoçaram mesmo? Então, de novo. Boa tarde, pessoal. Melhorou. É como o Caio disse, né, o César, né, um sabadão aí de sol aqui em Fortaleza, mas é para enriquecer aí o conhecimento de todo mundo, compartilhar aí conhecimento e aprender um pouquinho mais, tá bom? Então, como o Caio falou, sou o Gabriel, gerente SAP Analytics aí na VAR Consult. Estou trazendo aqui um case de SAP Analytics Cloud, como o SAP Analytics Cloud pode ajudar aí empresas tanto no orçamento quanto no acompanhamento aí do orçamento e do realizado juntos na mesma plataforma, tá bom? E no final aqui da apresentação a gente tem um hands-on. Então vamos lá. César, você falou do Pix, eu olhei aqui e não caiu nada ainda, tá? Mas vamos lá. Um pouquinho aí da nossa agenda, eu vou fazer uma introdução geral aí do SAC, falar o que é o SAC, né? E aí o SAC é o SAP Analytics Cloud, e falar um pouquinho de conexões, visão geral, segurança, vantagens e a parte aí do hands-on, tá bom? Então, fazendo uma introdução ao SAC. O SAC, o SAP Analytics Cloud, é uma ferramenta aí na nuvem da SAP, que a SAP fornece, com visão estratégica para a comunicação de todos os aplicativos da SAP. Tá bom? E aí ele tem aí como vantagem a parte de planejamento, BI e análise preditiva dentro da mesma plataforma, dentro da mesma estrutura e licença. Tá? E aí essa é a grande vantagem relacionada a outras plataformas que têm ali direcionado o BI, só o BI, ou só o planejamento, tá? Ou só a parte preditiva. Com uma única plataforma, licença, você consegue aí trabalhar com essas três vertentes dentro da parte de analytics. Tá bom? Principais características: obtenção de dados, então ela comunica com diversos data sources. Modelagem de dados, a gente está trabalhando ali também com cálculos, com transformação de alguns dados, tá? que for necessário. Visualização e descoberta de dados voltada à parte de BI. Questão aí de análise preditiva. No final do hands-on eu vou mostrar ali como que a ferramenta tem isso daí já nativo dela. Eu não fiz nenhum desenvolvimento, é da estrutura, tá bom? Parte de planejamento descentralizado, que é um foco, né? Quando a gente tem uma empresa muito grande e a gente tem diversos gerentes que precisam fazer ali a revisão de orçamento, tudo no Excel? Não, no Excel fica ruim. Como que a gente tem segurança disso? Como que a gente vai ter a gestão desses dados? Precisa criar várias visões? Não, a mesma visão é considerada para todos os gerentes, e aí a gente consegue trabalhar também a parte de segurança na ferramenta. Ter um planejamento descentralizado com acompanhamento do calendário da própria ferramenta e com segurança, tá bom? Então, um pouquinho da estrutura, ficou aí um pouquinho ruim de ver, mas o que eu quis mostrar nessa apresentação é com relação aí à parte de conexões. O SAP, né, o SAC, ele tem duas conexões aí, a Data Import e a conexão de Live Connection. Qual que é a grande diferença entre elas? Tá? Quando você faz um Data Import, você está pegando os dados da sua fonte de dados e está levando ela para a nuvem. Então, você tira do on-premise e leva na nuvem. Você tira do seu arquivo Excel, do seu arquivo TXT e joga lá na nuvem. Você replica esses dados, tá bom? E quando a gente fala aí na parte de Live Connection, a gente está fazendo uma visão, né? Não uma importação, mas você tem um acesso direto desses dados, você não replica esses dados. Quando a gente fala de planejamento, a gente imputa dados. Então, muito provavelmente, você vai precisar de um data import, você vai precisar importar esses dados para a gente fazer uma manipulação desses dados. Porém, os seus dados realizados não necessariamente precisam ser via importação. Você pode ter um acesso via Live Connection, onde você vai ter o real-time dos seus dados na nuvem e também ter a sua parte de planejamento na sua nuvem, tá? E vários conectores SAPs e não SAPs também, tá bom? Tudo dentro da mesma plataforma. Como ela é na nuvem, é importante falar que você não precisa ter nada dentro da sua estrutura, a não ser para fazer a comunicação. Talvez haja necessidade de ter ali uma máquina para fazer essa comunicação e importar os dados. Mas comprando a licença dela, né, dando acesso ao SAC, você já pode utilizar a ferramenta, fazer importação até mesmo da sua própria máquina. Bom? Então, vou falar um pouquinho aí de segurança, que é muito importante quando a gente fala aí de acesso à nuvem, né?
E não só acesso à nuvem, planejamento, né? Eu vou mostrar um case aqui que é de folha de pagamento, e nada mais sigiloso do que quanto que o coleguinha recebe, né? Então, na parte de segurança, a gente está falando aqui que é acesso por e-mail e senha. Porém, ele também está configurado ou está apto a receber aí o single sign-on. Tá? Então, tem a configuração do single sign-on, onde um sistema IDM consegue fazer a gestão desses dados e não precisa ficar só por e-mail e senha. Mas ele já vem com e-mail e senha. Questão de perfil de acesso e as pastas e dados configuráveis. É o mesmo cenário. Você consegue distribuir, fazer uma gestão de quem vai acessar o que dentro de pastas, dentro de relatórios e dentro do relatório, dentro de centro de custos, por exemplo. Acho que é o exemplo que eu mais coloco é acesso a centro de custos, né? Quem vai acessar o quê? Bom, criação de equipes para fazer essa gestão, isso é essencial. Porque quando eu falo que o Gabriel tem acesso ao centro de custo, quando o Gabriel sai dessa empresa, quem que vai ser a pessoa que vai acessar? Então, eu preciso fazer uma distribuição, vou olhar tudo que aquela pessoa tinha acesso para reajustar. E quando a gente cria equipes, o Gabriel está no centro de custo, está na equipe de gerenciamento SAP. Quando o Gabriel sai, eu só coloco uma outra pessoa na equipe e todo o processo continua do mesmo jeito. Então, você tem uma forma de acelerar essa gestão de dados. Tá bom? E, por fim, aí, os tipos de licença, como eu estava falando. Então, no momento, são 3 tipos de licenças: BI, Plain Standard e Plain Professional. Tá? A licença BI é para relatórios, para simplesmente acessar os relatórios. É um consultor que vai um usuário, né, que vai ter acesso aos dados. Mas essa mesma licença pode promover e promove a criação de novos insights ou de novos relatórios a partir daquele dado que já foi construído. Ou seja, a licença mais simples dessa plataforma, você consegue criar relatórios. Então, a gestão ou a TI deixou disponibilizado lá um relatório com uma visão colunar, e eu não quero essa visão colunar, eu queria colocar algo mais. Se a TI permitir, porque também dá para restringir, mas se a TI permitir, essa pessoa consegue criar essa alteração sem precisar depender da TI. Os dados ela não vai manipular, ela vai manipular a visão, tá bom? A licença de Plain Standard é a licença onde que o usuário vai precisar imputar os dados. Então, eu sou responsável de planejamento do meu centro de custo e eu vou precisar imputar dados. Então, você vai precisar desse tipo de licença, porque você vai executar um botão de cálculo ou você vai colocar dados lá dentro. E a Plain Professional, que é a master aqui, que normalmente fica com TI, que tem acesso à criação de usuários, que tem acesso à distribuição de licenças e criação de modelos, né? E aí, só um parênteses, por que modelos, Gabriel? Porque os modelos é onde a gente vai armazenar os nossos dados, tá bom? Então, a gente associa modelos, e aí eu posso ter um modelo de folha de pagamento, um modelo de despesas, um modelo de CAPEX, de receitas, vários modelos, cada um tem acesso ao seu modelo, e esses modelos vão mandar informações para um modelo lá no finalzinho chamado DRE, por exemplo. Então, é essa licença que trabalha com a criação de modelos. E quando a gente fala de vários modelos, quando a gente fala de um planejamento descentralizado, a própria ferramenta oferece aí um calendário para fazer a gestão dessas atividades, tá bom? Então, a gente pode determinar início e fim de cada atividade, do processo orçamentário, por exemplo, ter um acompanhamento desse processo orçamentário. Então, o Gabriel fez a atividade, e aí ele concluiu a atividade, ou, no caso, também tem APIs para a parte de aprovações. Então, Gabriel fez a atividade e mandou para aprovação, ou seja, eu fiz a minha input do meu centro de custo. Mas o César, que é o revisor, falou assim, está errado. Não concordo, você tem que revisar. Então, consegue fazer esse controle dentro do próprio calendário. Tá bom? E ter uma ótima gestão do seu planejamento sanitário. Então, um pouquinho das vantagens, certo? Segurança integrada da informação, que eu havia falado. Parte de planejamento descentralizado. Ela é uma ferramenta colaborativa. Então, com essas revisões, eu posso mandar uma mensagem para o colaborador e falar assim, César, por favor, revisar esse centro de custo, que eu não concordo. E o César vai receber tanto um pop-up dentro da própria ferramenta, quanto um e-mail falando, ó, o Gabriel mandou uma informação, e você consegue anexar
o relatório que você está apresentando, tá bom? Então, você tem uma automatização dos processos, você consegue fazer um acompanhamento real e orçado desses dados. Você tem um planejamento e você vai acompanhando ali, mês a mês, como que está esse acompanhamento de despesas. Gerenciamento de versões, quando a gente fala de orçamento, sempre tem versões realistas, otimistas, pessimistas. Eu já passei em processos aí, empresas que tinham mais de 21 versões do mesmo tema, né, do mesmo modelo. E o SAC tem isso, você consegue duplicar a sua versão, fazer um ajuste em algumas premissas, recalcular o processo. Ou fazer do zero. Você consegue acompanhar essas versões e você consegue também controlar, né? Então, quem vai ter acesso ao quê? Eu abro aquela versão é bloqueada, ninguém mais mexe naquela versão, estou abrindo uma versão 2. Porque é muito comum essa questão de eu abri o orçamento, eu revisei, ajustei, mandei para aprovação, alguém foi lá e fez uma alteração. Com isso também tem a parte de auditoria. Então a gente consegue ver quem fez a última alteração daquele lançamento naquele modelo, tá bom? E um acompanhamento de versões. Uma descoberta de dados, um planejamento contínuo e por ser uma ferramenta que está na nuvem da SAP, os clientes, né, os clientes têm aí uma atualização a cada 3 meses na própria ferramenta, sem precisar parar a ferramenta, fazer uma movimentação de atualização que normalmente acontece no on-premise, tá? E aí o que é legal dos 3 meses, porque nós, que somos parceiros, a nossa ferramenta tem atualização a cada 15 dias normalmente. Então a cada 15 dias aparece uma feature nova, que vai promover, e aí somos cobaias, né? Então, eles compilam a cada 3 meses aí os ajustes e disponibilizam para os clientes. Beleza? E aqui eu vou mostrar um pouquinho, vou fazer um hands-on. Alguma dúvida até aqui por enquanto? Não? Posso vir aqui? Quer colocar para mim? Beleza? Beleza, pessoal. Então, essa é a plataforma, tá? Aqui eu estou na parte inicial da plataforma. E aí eu vou navegar um pouquinho sobre a ferramenta, né? No nosso lado direito aqui tem a parte de perfil, então eu consigo customizar essa primeira tela com as minhas histórias recentes, com alguns insights que eu quero que apareça aqui, talvez a parte de calendários, né? Então eu consigo fazer algumas configurações, inclusive alterar o idioma, tá bom? Dentro dessa parte de perfis aqui, de profiles, desculpa. Fácil de alteração, se eu quiser alterar o idioma, formatação de horas numéricas aqui. Beleza. Perfeito. E aqui do nosso lado esquerdo superior tem aqui um menu de navegação, tá bom? Como eu sou o administrador da ferramenta, eu tenho várias opções aqui de trabalho, né? Mas normalmente o key user vai ter menos plataformas para acessar, tá bom? Então a parte de arquivos, onde está toda a parte de desenvolvimento que vai ser disponibilizado para esse colaborador. A parte de aplicações, normalmente aqui a gente trabalha com a parte de criação de histórias, criação de modelos ou algum cálculo um pouco mais complexo. A gente vai trabalhar dentro dessa parte de aplicações.
E na parte final aqui, a parte de administração, segurança, a parte de criação de times e licenças, tá bom? Navegando aqui um pouco na ferramenta, eu tenho aqui uma pasta de pré-vendas, e dentro dessa pasta de pré-vendas, temos aqui 4 modelos já preparados, que normalmente a gente trabalha aqui na parte de workshop, tá? Então, quando a gente vai fazer uma apresentação, quando a gente vai fazer... Melhor? Quando a gente vai fazer uma apresentação para o cliente, já mostra algumas coisas funcionando na ferramenta. Hoje eu vou mostrar a parte de folha de pagamento, tá bom? E aqui está distribuído em modelo, onde a gente oh, meu Deus do céu, armazena os dados. E a parte de relatórios aqui, onde a gente tem uma interface. Essa interface ela está configurada para um planejamento orçamentário, um protótipo de planejamento orçamentário de folha de pagamento a nível de colaborador, tá bom? E aí qual que foi a nossa ideia? Trabalhar com um fluxo de planejamento orçamentário na folha de pagamento. Tá ótimo. Fluxo de processo orçamentário de folha de pagamento, né? Então, onde esse fluxo inicia? Na parte de cargas, depois eu tenho aqui um template de revisões. Por fim, eu tenho um cálculo, e aí sim eu consigo ver o resultado desse cálculo, que é o meu planejamento orçamentário, tá? É um hands-on, ele está zerado, então eu não tenho informações aqui embaixo, e na parte de baixo aqui, na parte intermediária, os links para a gente acessar, tá bom? Então, para demonstrar, eu vou clicar aqui e a gente vai ser jogado para o modelo. E aí, quando a gente está trabalhando no modelo, onde a gente vai armazenar os nossos dados, esses dados principais são os dados de realizado e os dados de orçado estão zerados, né? O planejamento orçamentário de 2021, versão 001, eles estão zerados, tá bom? E a gente vai realizar uma carga. Onde que a gente realiza a carga? Na parte de administração de dados. Quando a gente for para a página de administração de dados, já vai ter uma carga já pré-estipulada, ou seja, essa carga está aqui através de um Google Drive. Eu já preparei ela e eu poderia até ter deixado ela esquedulada para rodar a cada X tempo. Normalmente a gente trabalha isso com os dados realizados. A cada um dia a gente carrega esses dados, né? D-1. Planejamento orçamentário fica um pouco mais difícil, porque quando que eu vou ter os dados disponíveis para mim? Então, normalmente fica um processo manual. Por quê? Porque está dividido em encargos, benefícios e salários. São 3 processos diferentes que a gente vai carregar. Só que está estruturado em uma única carga. Então, o usuário ele clica no botão de refresh, o sistema vai no meu Google Drive, pega todas as informações e traz para o meu modelo. E aí, quando eu falo que o sistema faz isso e ele tem várias comunicações, eu consigo demonstrar aqui os aceleradores de data source, ou seja, de fonte de dados que o sistema consegue comunicar. SAP, não SAP, nuvem, tudo isso daqui a ferramenta está apta a comunicar. Tem lá no site da SAP os how-tos para a equipe de base, de infraestrutura, como fazer isso, mas já está pré-programada para receber essas informações, tá? Enquanto eu estou mostrando algumas das opções de fonte de dados, o sistema está carregando aqui abaixo. Então, ele já realizou a importação dos dados da parte de encargos, ele já realizou a importação dos dados de benefícios e está finalizando a importação dos dados dos salários. E quando eu falo isso, são premissas, ou seja, aquilo que eu projetei para ter esse planejamento, tá? E do nosso lado direito tem aqui um log de informações. Então, quanto tempo essa carga demorou para ser realizada, no caso aqui 1 minuto, os 3 processos que foram carregados e a quantidade de dados que foram carregados, tá? Esse planejamento tem essa premissa. Quando eu volto para o modelo e eu atualizo a minha página, ele já vai me trazer alguns insights, ou seja, informações que foram carregadas nesse template. Porém, eu só vou lá para a última etapa para demonstrar para vocês que não tem nada calculado ainda. Eu só estou carregando uma premissa. E a partir dessa premissa que foi carregada,
a gente vai fazer as análises. Primeira análise que a gente faz é a análise de headcount, ou seja, quantos colaboradores eu tenho por centro de custo. E esse planejamento é por colaborador, esse modelo. Tá? Então, eu estou falando que numa filial, num centro de custo, por cargo e função, eu tenho 3 colaboradores planejados para o ano. O ano todo, os mesmos 3 colaboradores. Esse daqui já é um template, já é um modelo de relatórios, onde na parte superior a gente tem alguns filtros que eu posso fazer algumas análises, tá bom? Voltando, conferindo, ou seja, os meus headcounts estão corretos, eu vou dar uma olhada em rúbricas, ou seja, os meus, aqui a gente tem a parte de salários e encargos dos colaboradores. Então, eu tenho uma empresa, eu tenho uma filial, centro de custo, e eu tenho as matrículas, né, os colaboradores. E aqui os valores para eles. Nesse template eu vou demonstrar aqui algumas formas de alteração de valores, porque eu só estou imputando dados por uma carga. Mas como que eu manipulo esses dados? Tá? Então, você pode manipular no período, dar 2 cliques e falar, não vai ser mais 8, vai ser 8.500. O sistema ele calcula. Todo esse processo já está na nuvem. Se eu fechar meu notebook e abrir, já está aqui a alteração, eu não preciso salvar nada, tá bom? Não, Gabriel, deu muito trabalho, eu vou ter que alterar 12 meses por colaborador? Vamos lá. Você pode alterar no ano, então não vai ser mais 96, vai ser 100 mil no ano. E o sistema já faz uma distribuição de quanto que seria esses 100 mil para os 12 meses ou para os meses que tiverem valor. Não, o meu diretor falou que eu não quero fazer variação por valor, é porcentagem, ele vai ter 3% de aumento. Então vamos lá. Você pode colocar um mais 3% e o sistema calcula quanto que é 3% daquele total. Mas, Gabriel, vai ser a partir de abril. Não, tudo bem, então vamos lá. Então você pode pegar, fazer um bloqueio de células, botão direito, dar um lock, e aí sim eu coloco mais 3%. Ele vai fazer a distribuição somente a partir daquele mês que eu quero. Então são algumas possibilidades que o sistema permite realizar aí inputs. E aí eu estou falando aqui no modelo de folha, mas é a mesma coisa para o modelo de despesas, de receitas e por aí vai indo. É um exemplo e ele pode ser adaptado para cada tipo de modelo. São formas que o sistema permite, né, receber input de dados. Além disso, a gente consegue colocar com um botão direito um ponto de atenção, um ponto de comentário e colocar aqui que o colaborador recebeu um aumento. E fica o usuário registrado e a próxima pessoa que entrar vai ver esse balãozinho, vai olhar o balãozinho e vai saber o que é aquilo, que teve um aumento, teve uma alteração com base na minha premissa, tá bom? Fica registrado. Algumas formas de manipular. Revisamos toda essa parte de valores, de rúbricas. O que eu vou colocar aqui? Eu vou dar uma olhada nos meus encargos, ou seja, nesse momento eu tenho aqui FGTS e INSS, mas pode ser que a gente coloque aqui como dissídio. O dissídio vai ser a partir de tal mês, por filial. Então são formas aqui também diversas de adaptação. Mas nesse momento eu estou colocando que vai ter um FGTS e um INSS para cálculo. Mas eu quero contratar gente. Então vamos fazer a parte de contratação. Na contratação vai ser por headcount também. E nessa contratação por headcount, a gente não sabe qual que é o número da matrícula, ou quem é o colaborador que eu vou contratar. Normalmente a gente não sabe. Então, nesse momento, a gente coloca uma matrícula genérica, chamada de novo colaborador. Eu vou falar que esse novo colaborador vai entrar a partir de outubro. E a partir de outubro eu tenho um novo colaborador para esse centro de custo. Ele está fazendo ainda, né? Um novo colaborador para esse centro de custo. E aí eu processo dados. Esse daqui é um template um pouquinho diferente do outro. O outro, a cada célula que eu alterava, ele gravava na nuvem.
Esse daqui eu fiz de uma outra forma, onde eu posso fazer várias alterações, eu posso fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do Excel, por exemplo, revisar aqui, e aí sim eu processo os dados. Tem um botãozinho ali em cima para ele processar esses dados. E aí sim ele vai ser armazenado, tá bom? Então, feito essa revisão, incluir um colaborador novo, eu vou dar uma olhada no salário base, que vai ser calculado esse novo colaborador. Então, dentro do template de salário base, eu tenho aqui algumas opções e eu coloquei que esse colaborador é um analista de SAP BI e ele vai ter um salário base de 6.800, por exemplo. Feita a mesma revisão, a gente vai fazer a revisão dos benefícios básicos, que aqui está colocado como alimentação, plano de saúde e vale transporte. É o mesmo cenário para um cálculo de um novo colaborador. Então, a gente imputou os dados, né, fez ali uma carga inicial das premissas, fizemos também algumas revisões e ajustes de contratação, e agora tem um motor de cálculo que está aqui programado para ser executado com esse botão. Tá? Então, ao executar o motor de cálculo, nesse cenário, está um botão de cálculo que é por filial. Aqui eu vou colocar para ele executar todas as filiais. E eu vou rodar. Ele está pegando os colaboradores, os ajustes, os encargos que a gente colocou, a nova contratação, e tem uma premissa de PPR aqui, de meio salário para esse colaborador. E gerou os cálculos, é um motor de cálculo. Quando a gente entra aqui no relatório para analisar, o primeiro colaborador que ele coloca é a nossa contratação, que foi a partir de outubro, ou seja, não foi um erro, porque eu só tenho esse colaborador a partir de outubro. E ele projeta aqui os meus salários, né, e a minha conta de salários agrupado aqui por salários empregados, férias, 13º e PPR, os meus benefícios e os encargos sobre cada salário. Essa é uma abertura por colaborador. Mas, de repente, o gestor quer ver algo do centro de custo. Então, tem também programado por centro de custo. Então, para esse centro de custo, ele vai ter 13 colaboradores até setembro e aquele colaborador adicional projetado a partir de outubro. E um cálculo de salários, benefícios e encargos. Um template de contratação, que é aquele novo colaborador que a gente colocou. E, por fim, um dash aqui de exemplo para acompanhamento do real orçado, né? Então, eu tenho aqui os meses, eu tenho aqui as minhas contratações, né, os meus headcounts. O meu acompanhamento do realizado, aqui eu carreguei como exemplo até julho, e qual a minha proporção de orçado. E abaixo, alguns gráficos aqui por benefícios, encargos e salários. Eu posso fazer um drill down dentro da matriz por centro de custo e todos os testes são atualizados. Então, eu sei que eu tenho um novo colaborador, que é aquele colaborador que a gente adicionou em outubro, um total de 14 por centro de custo e um acompanhamento de despesas. Tá bom? Esse é um template de folha de pagamento, é um protótipo, né, um modelo que a gente consegue utilizar como acelerador. A gente consegue trabalhar também em apresentação, porque quando a gente fala assim, tem um saque, tá, mas eu quero para folha, temos aqui para folha. Consigo mostrar alguma coisa e não sai do zero o projeto. Temos para despesas, para CAPEX e para vendas. E por fim, eu vou mostrar aqui, deixa eu só sair dessa. Que também é nativo da ferramenta, o de vendas. E aí o template de vendas é a mesma ideia de carga, de input, mas dentro dele a gente fez aqui por um cenário a parte de análise preditiva que é da ferramenta. Então é só para demonstrar como que funcionaria. Tá? Para funcionar, eu preciso ter um histórico de 5 anos de dados, porque a ferramenta, quando ela trabalha com a engenharia dela, precisa de um histórico mínimo de 5 anos desses dados. Então, aqui eu tenho até 2017, tá? De um cenário de vendas de carros por cliente. E imagina que o usuário está fazendo, né, uma previsão aí para um fork de 2022. E ele fala assim, quanto que eu conseguiria, né, qual que é a minha meta de alcançar
o faturamento de 2022 baseado no meu histórico. Então, o usuário vem aqui, clica no mês que ele quer fazer um planejamento de forecast com cliente e produto. Lá em cima, na ferramenta, tem aqui a parte de análise, né, de um forecast por predição. O sistema vai demonstrar aqui qual que é o período que você quer projetar. Então, estou falando que é o ano todo. E eu dou uma previsão. E o sistema, baseado no histórico que está carregado, vai projetar qual que é o meu alcance para 2022. Ou seja, se a sua empresa ela fatura uma projeção de 10%, 5%, com base em alguns indicadores, a ferramenta também pode proporcionar isso com base no seu histórico e você tem mais um insight para projetar qual que vai ser o seu faturamento. Então ele já te dá uma ideia aqui de quanto que ele daria por mês. Eu quero aceitar essa sugestão. Tem aqui os erros, os mínimos para isso. E ele está falando que baseado no meu histórico eu vou ter um faturamento de 15 milhões para esse cenário. Eu tenho que fazer um a um? Não, existe lá, dentro dela, uma ferramenta que você faz para todo o modelo. Mas para ser rápido aqui, para essa demonstração, eu quis mostrar essa situação. Tá bom? Pode voltar, por favor, no slide, só para eu encerrar. Então, algumas dúvidas no momento? Com o S4, se ele se consegue se integrar, consegue. Para receber os dados realizados. Não. Tem a possibilidade de devolver, mas não é standard, assim, rápido. Mas tem sim a possibilidade. Para devolver isso para o S4. Você consegue comunicar ele com o banco. Então, com o S4, ele é SAP. Então, você consegue comunicar ele e trazer todos os dados do S4 para o SAC. Né? A questão é devolver isso para o próprio S4. Né? Isso daí é o que ele ainda não faz. Ele até faz, mas precisa ter algumas coisas lá, algumas configurações. Ele faz o papel ali do próprio módulo do HCM ali, né? Do cálculo do RH, do Não HR. só do HCM, né? Esse foi um template que eu demonstrei, mas, por exemplo, pode ser de despesas, ou esse cenário último que eu mostrei, que é o de vendas. Né? É só um exemplo da possibilidade. A gente quis trazer principalmente folha de pagamento aqui, porque normalmente folha é feito no Excel. É o que é mais feito aí fora de sistema, bem complexo. E muitas vezes a pessoa quer acertar bem no mínimo detalhe. Né? A ferramenta permite, mas vai aumentando a complexidade também. Sim, geralmente no Brasil, né, até alguns países, se faz ali a construção de um programinha para importar a contabilidade. Inclusive até não sei quem estava aqui no início que eu fiz a demonstração, aquele aplicativo faz isso. Monta ali, né, as contabilizações da folha e o próprio aplicativo standard já integra isso aí dentro do SAP. O importante é o cálculo, né? Exatamente. Das rúbricas que é mais complexo. Perfeito. Opa, lá no fundo. Sim, fecha com DRE. Então, imagina que a gente tem um modelo de despesas, um modelo de receitas, um modelo de CAPEX, um modelo de custos, um modelo de folha. E aí, no final, a gente consegue movimentar o resultado, né, para um modelo de DRE para uma apresentação. Então, sim, fecha num DRE. Na verdade, esse é o ciclo completo. Né? Mas não necessariamente você precisa ter todos. Você pode ter só um cenário, só despesa ou só a parte de folhas. Consegue ter balanço também? Consegue. Tá bom? Isso, usa a base da SAP. Perfeito. E aí, esse é um modelo, mas pode ser customizado. É só um exemplo de como a gente pode não sair do zero.
consegue buscar. Consegue. Tá bom? A gente tem um outro exemplo aí num outro cliente que é bem legal, que é com relação à conversão de moeda. Também é nativo da ferramenta. Então, se você tem a necessidade de ter mais de uma moeda dentro do mesmo sistema, e sem cálculo nenhum, você tem isso daqui no sistema e você consegue falar qual que é o D e o para, e no momento do relatório, o próprio sistema faz essa conversão. Bom, vou deixar aqui sem os sponsors a gente não estava aqui, né? Então vou deixar aqui. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então é isso.